Em 2035, o vírus mata 95% da população, sobrando apenas alguns ricos e pobres que lutam pela sobrevivência. O filme é Juízo Final, de 2008. E agora, vamos para mais um recap! Em abril de 2008, o vírus Reaper infectou uma cidade inteira e matou milhares de pessoas em 7 dias. O Reino Unido acionou a lei marcial e fechou as fronteiras para conter o surto. As pessoas foram ordenadas a ficar em casa, mas muitas fugiram para a fronteira na esperança de escapar da quarentena imposta na Escócia. Quando o exército encontrou um homem infectado na multidão, o eliminaram, espalhando seu sangue para outras pessoas. A multidão se descontrolou e atacou os soldados. Em resposta, o exército disparou contra uma multidão, causando mais baixas. Os soldados se dirigem para a fronteira antes que se feche. A multidão os perseguiu, mas os portões foram fechados antes que os civis tivessem a chance de entrar. Próxima da fronteira, Catherine Sinclair vê alguns soldados embarcando em um helicóptero. Ela corre na direção deles e implora para levarem sua filha, chamada Aiden. Ela entrega a eles um papel com um endereço anotado para que a criança saiba onde procurá-la um dia. A Escócia foi isolada do restante da Grã-Bretanha depois que as fronteiras foram fechadas. Aqueles que ficaram para trás no perímetro da zona de quarentena foram abandonados para morrer. Por falta de comida, tiveram que se alimentar de cães, ratos e humanos. Com o tempo, as luzes dentro da zona de quarentena se apagaram, indicando que todos dentro não resistiram. 27 anos depois, a Major de Eden Sinclair fez uma operação contra um navio que trafica escravos, pertencente a Richter. Sinclair e Mickelson se infiltram no navio e se separam. O tiroteio começa após um membro da equipe de Richter avistar Mickelson. Suspeitando de uma emboscada, Richter e sua cúmplice matam os compradores. Michelson atira na comparsa na hora que ela está fugindo com o ouro dos compradores. Richter surpreende no corredor e o captura. Sinclair ouve a voz de Richter, então ela joga seu olho artificial no chão para avaliar a situação no monitor de seu relógio de pulso. Logo, Sinclair aparece apontando uma arma para Richter, enquanto se aproxima lentamente deles. Richter ameaça tirar a vida de Mickelson e diz para ela parar, mas Sinclair continua avançando. Richter tenta recuar, mas atira acidentalmente em Mickelson, e Sinclair faz o mesmo contra ele. Mais tarde, Bill Nelson, o chefe de segurança interna, se aproxima de Sinclair enquanto ela olha para o bilhete que sua mãe deixou para ela há 27 anos. A Major recoloca seu olho artificial, e Nelson pergunta o que aconteceu com Mickelson. Então ela tira o cartão de memória do relógio de pulso e diz para ele ver na gravação. Quando Nelson olha o bilhete de Sinclair, ela lamenta que não se lembra mais de como sua mãe é e que nunca poderá ir ao endereço que sua mãe anotou. Nelson fala que se ela trabalhar demais, acabará arruinando a própria vida, então ele aconselha a descansar. No dia seguinte, a polícia realiza uma operação antidrogas em um prédio abandonado, mas se espantam ao encontrar uma sala cheia de pessoas feridas e com lesões. Mais tarde, um alto funcionário do governo chamado Michael informa ao primeiro-ministro John que o vírus Reaper está se infectando Londres. John convoca uma reunião para criar um plano para conter a doença. Jane Harris orienta colocar Londres em quarentena. John concorda, mas Nelson adverte que pode haver caos assim que as pessoas verem os corpos dos infectados se acumulando nas ruas. Após a reunião, Michael mostra a Nelson fotos de satélite de 3 anos atrás, onde pessoas estão nas ruas de Glasgow. Michael entende que essas pessoas podem ter sobrevivido, porque encontraram uma cura para o vírus Reaper. Michael pede a Nelson que encontre alguém para liderar uma equipe de agentes para recuperar a cura. Nelson leva Sinclair para a reunião com Michael. Antes de Nelson sair, Sinclair entrega o bilhete de sua mãe e pede para ele cuidar. Para a missão, Michael instrui Sinclair a encontrar o laboratório do Dr. Marcus Kane, que foi o principal pesquisador do vírus quando a Escócia foi colocada em quarentena. Michael diz que Sinclair e sua equipe terão 46 horas para recuperar a cura
e saírem da cidade e que Londres será destruída. Caso contrário, serão deixados para morrer. Os moradores de Londres começam a entrar em pânico depois que John declara lei marcial. John pede conselhos a Michael, que sugere deixar as pessoas morrerem porque há uma grande chance de que a infecção reapareça se salvarem muitas pessoas. Sinclair chega à fronteira e encontra uma equipe composta por caçadores, motoristas de tanques e 2 médicos. Logo, os agentes saem da fronteira em 2 veículos militares blindados. Quando chegam em Glasgow, Chandler, um dos motoristas, atropela um animal. Quando eles disparam um sinalizador para clarear, descobrem centenas de vacas se alimentando ali. No caminho, o Dr. Talbot reproduz uma gravação de Kane, quando ele estava contando ao governo sobre sua situação durante a quarentena. Sinclair faz a leitura nos arquivos que Kane e alguns soldados se esconderam no hospital e mandavam informações ao governo até que a energia acabou. Na gravação, Kane observa que as pessoas começaram a se alimentar umas das outras quando ficaram sem estoque de comida. Ao chegar no hospital, os agentes acompanham os médicos em busca de provas do trabalho de Kane no prédio abandonado, enquanto os motoristas esperam do lado de fora. Chandler vê uma garota do lado de fora do veículo. Sinclair diz a ele para não se aproximar dela porque ela pode estar infectada, mas ele diz que ela precisa de ajuda. Então ele veste um traje de proteção e sai. A garota desmaia em seus braços. Então Talbot orienta a isolá-la para que eles possam examiná-la. Um grupo de bárbaros ataca a equipe. Então eles dizem aos motoristas para se prepararem para evacuar. Chandler leva a garota para dentro do veículo blindado e a coloca no isolamento. Em seguida ligam o veículo. No lado de fora, os bárbaros lançam bombas caseiras nos veículos blindados enquanto dirigem ao redor do quarteirão. Enquanto Chandler tenta evitar os bárbaros, a garota sai da unidade de isolamento e elimina brutalmente. O veículo bate no prédio e Chandler morre, mas antes solta uma granada que explode na frente da garota traíra. No hospital, Sinclair manda a equipe entrar no elevador para evitar os bárbaros. Dentro, Sinclair atira no cabo do elevador e diz aos atiradores para ativar a granada de espuma para absorver o impacto enquanto o elevador cai até o térreo. A Cabo Reed, outra motorista, vai à garagem do hospital buscar a equipe. O resgate acontece e a equipe embarca no blindado enquanto dispara nos bárbaros que os perseguem. Na fuga, um bárbaro com uma besta atira uma flecha em direção ao blindado e atinge a garganta da Reed. Sem motorista ao volante, o veículo bate em um carro e tomba. O grupo sai do veículo e encontra mais bárbaros cercando eles. Sinclair e Miller fornecem cobertura enquanto Sunley trata do ferimento de Talbot. Depois de enfaixar o ferimento, Sunley corre para o beco para se juntar ao sargento Norton. Sinclair fica sem munição, então ela não tem outra opção a não ser se render. Sunley e Norton fogem pelos becos. Os bárbaros levam Sinclair para uma cela onde ela apanha muito e é interrogada pelo líder psicopata deles, chamado Sol. Quando Sol pergunta de onde eles vieram, Sinclair confessa que veio do muro. Sol afirma que sabia que Kane estava mentindo quando disse a eles que não há nada além do muro. Ele conclui que Sinclair planeja voltar para o outro lado, então Sol exige cruzar a fronteira com ela. Antes de sair da cela, Sol instrui seus homens a manterem Sinclair viva. Viper zomba de Sinclair, destruindo seu localizador de GPS. De noite, Sol reúne os bárbaros na arena para comemorar sua captura. Sol joga alguns pratos na multidão e eles queimam Talbot vivo e se comem seus restos. Sinclair remove o fio do GPS quebrado e o usa para se soltar. Um guarda chega e oferece a ela um pedaço dos restos de Talbot. Sinclair finge querer uma bebida, mas quando ele se aproxima da porta, ela puxa a corrente conectada ao anel do nariz dele e o força a destrancar a porta. Sinclair mata os guardas e Callie, uma prisioneira, revela que Kenny é seu pai e ela pode ajudar a encontrá-lo, se libertar ela. Antes da Sinclair destrancar sua cela,
Viper vem correndo em sua direção, armada com 2 espadas, mas Sinclair desvia do ataque. Na luta, Sinclair consegue pegar uma das espadas de Viper. As 2 mulheres tentam cortar, até que Kali agarra Viper pelos cabelos. Kali prende e Sinclair aproveita a oportunidade para cortar a mão de Viper e eliminá-la. Ao escapar do complexo com Kali, Sinclair entra em contato com Norton e diz a ele para encontrá-las na estação de trem na Queen Street. Norton e Sunley saem do esconderijo e bárbaros em motocicletas e um ônibus os perseguem. Os 2 correm imediatamente para a estação onde Sinclair, Kali e seu amigo Joshua estão esperando em um trem. Joshua liga o trem antes que Norton e Sunley embarquem. Isso força-os a correrem atrás dele enquanto evitam os bárbaros. Depois que Norton entra no trem, Sinclair decidiu ajudar Sunley, então ela desce do trem para derrubar um bárbaro em uma motocicleta. Sunley e Sinclair conseguem entrar no trem com a ajuda de Norton. Mais tarde, Kali fala que só pode entregar a direção de Kane, mas não irá com eles porque ele a matará. Kane ficou paranoico desde que seu irmão Sol saiu e começou uma guerra com seu pai. Eles descem do trem, Kali os leva a uma instalação militar abandonada que ela usa como atalho pelas montanhas. Quando chegam em determinado local, encontram Telamon, o executor de Kane. Sinclair percebe que ser capturada por Telamon seria a maneira mais rápida de chegar até Kane, então ela e Norton se entregaram a ele, enquanto Joshua, Stanley e Kali escapam, mas outros homens a cavalo matam Joshua e capturam Stanley e Kali. Telamon e seus homens levam os cativos para um castelo medieval, onde Kane os espera. Kane os conta que procurou se manter escondido o máximo possível, mas percebe que é apenas uma questão de tempo, até que alguém mais viesse os procurar. Kane revela que não há cura, mas sobreviveram porque são imunes. Em Londres, as autoridades lutam para lidar com os tumultos na cidade. Um homem infectado invade a sede de segurança britânica. O homem tenta matar John, mas Nelson consegue atirar nele. John percebe que está infectado quando nota que o sangue do homem foi espirrado em seu rosto. Quando Michael força John a se isolar em seu quarto, ele decide se eliminar. No dia seguinte, Kane força Sinclair a lutar contra Telamon em um fosso. Sinclair está desarmada e Telamon usa uma armadura completa com um escudo e uma lança. Ela só pode chutá-lo enquanto evita seus ataques. Enquanto isso, Norton, Sunley e Kali conseguem fugir da cela após vencerem os guardas. O trio segue para o arsenal para pegar explosivos e armas. No fosso, Sinclair consegue pegar uma arma do guarda na sacada. Depois de derrubar Telamon, o homem se levanta para atacar, enquanto ela está de costas para ele, mas ela rapidamente se vira e enfia o machado em seu capacete. Kane ordena que seus homens executem os prisioneiros, mas Norton e Stanley detonam os explosivos para criar uma distração enquanto escapam. Kane ordena a um arqueiro que mate Sinclair, mas Norton atira no arqueiro com sua arma. O grupo foge do castelo a cavalo e segue para a instalação militar enquanto os cavaleiros de Kane os perseguem. Na instalação, o grupo encontra um carro dentro de uma caixa, enquanto procura algo para ajudá-los em sua fuga. Assim que coloca o carro na frente do portão, Norton aperta um botão para fechá-lo e impede que os cavaleiros o sigam depois de saírem do túnel. Enquanto correm para o carro, os cavaleiros chegam e atiram flechas em Norton antes que ele consiga alcançar o carro. Norton é eliminado, então Sinclair dirige o carro para fora dos portões antes que se fechem. Na estrada, Sinclair liga para Nelson e informa que recuperaram o pacote. Quando Nelson passa o telefone para Michael, Sinclair o instrui a rastrear sua localização pelo sinal do telefone. Eles seguem em direção à fronteira, mas um bárbaro em um carro de polícia os persegue. Sinclair vira e atira nos pneus do carro de polícia, fazendo ele perder o controle e cair de um penhasco. Mais bárbaros chegam, junto com Sol os liderando. Sinclair muda a rota e dá ré, dirigindo direto para o comboio de bárbaros. Vendo que ela não desistirá,
eles não têm escolha a não ser desviar. A perseguição continua depois que Sinclair vira e segue em direção à fronteira. Não demora, Sol os alcança e pula no carro. Quando outro bárbaro tenta entrar, Stanley abre a porta esperando que ele caia, mas o homem segura firme. Sinclair tenta atirar em Sol, mas Sol agarra a arma. A arma dispara e a bala atinge em um bárbaro em uma motocicleta. Sinclair empurra Sol para fora da janela, mas ele consegue agarrar na parte de trás do carro. Ele sobe no topo do veículo e tenta enforcar Sinclair enquanto ela dirige. Enquanto seguiam em direção à fronteira, bárbaros em um ônibus travam o caminho e atiram serras circulares em sua direção. Os bárbaros pulam rapidamente do ônibus. Sol perde a cabeça quando o carro bate no ônibus, mas os ocupantes do carro saem ilesos. Perto da fronteira, um helicóptero aterrissa na estrada. Michael imediatamente desce da aeronave e pede a Sinclair pela cura. Então ela manda Stanley tirar Kali do carro. Stanley está relutante, então Sinclair pede desculpas a Michael pelo comportamento de Stanley e diz a Michael que ela entende a necessidade de sacrifício. Michael diz que o governo estará na melhor situação quanto mais permitir que o vírus se espalhe. Ele nota que só agirá quando o vírus matar todos os infectados. Sinclair deduz que isso fará de Michael um herói quando ele surgir com a cura. Stanley observa que pode usar o sangue de Kali para fazer uma vacina, mas ele não quer entregá-la a Michael. Sinclair os instiga a ir com Michael para Londres, porque ela não tem influência sobre ele. Depois que eles partem, Sinclair volta para Glasgow. Nelson a encontra no endereço escrito no bilhete de sua mãe. Ele entrega o bilhete para ela, mas Sinclair diz que não precisa mais dele porque agora tem uma foto de sua mãe. Então ela entrega a Nelson uma gravação e diz a ele que tem todas as evidências de que ele precisa para derrubar Michael. Nelson retornou a Londres e a imprensa teve acesso à gravação em que Michael falou a Sinclair sobre seus planos de esperar até que o vírus mate todas as pessoas infectadas. Sinclair logo retorna ao território dos bárbaros para entregar a eles a cabeça de Sol. Os bárbaros ficam em silêncio depois que ela jogou a cabeça no chão, mas logo comemoram, descobrindo que agora tem uma nova líder. Muito obrigado você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa história. Se gostou, fortalece o canal se inscrevendo e deixando um comentário. Te vejo no próximo recap.